Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Vamos lá, eu soube que tem SUVs que tiveram desconto durante a pandemia. É verdade, né? Após esse início da pandemia, muitas montadoras reajustaram os seus preços, né? Tabelas para cima, viu, Fernanda? Inclusive as concessionárias que estavam fechadas, foi lá no início. Né? Esse aumento se deu devido à alta do dólar, que influenciou muito grande nos equipamentos de peças que são aplicadas na linha de montagem. Agora, com as vendas ainda retraídas, principalmente os SUVs, né? As montadoras tiveram que conceder desconto para desovar os seus estoques e estimular a retomada das vendas dos veículos. Né? Então, agora a gente vai apresentar um pouquinho essa cotação de preço que tiveram redução de mais de 10%. Umas tiveram um pouco mais, um pouco menos de 10%. Lembrando, de maio a agosto de 2020, ok? Essa pesquisa, ela considera também, Fernanda, apenas carro zero. E o cálculo, ela é feito com base de algoritmo alimentado semanalmente por uma base de mais de 800 mil informações. Então, vamos lá. O primeiro modelo que mais teve desconto foi o Jeep Compass, Longitude Flex 2019, com a variação, Fernanda, de 15%. O preço médio desse carro está em torno aí de 119.600, ok? Dando sequência, nós temos o Mini Cooper. O Mini Cooper S, 2019, teve uma variação de menos 13%. Esse carro ele veio para aproximadamente 190 mil. O terceiro carro é o Land Rover, o Evoque Dynamic, é o P300 2020, teve uma variação um pouco menor, mas teve na ordem de 9%, vindo para 341.500. É um carro caro, é um carro de alto luxo, é o que a gente considera um carro premium. O quarto lugar foi o Jack, um Jack que não tem muita venda no Brasil, mas está começando a aparecer de maneira mais forte, o IEV40 2021, que essa pesquisa eu tive observando, já o carro 2021, tá? Uma variação que não vendeu tanto, já caiu 5%. O preço médio desse carro está na ordem de R$ 165.500. O Land Rover Discovery Sport HSE 2019 teve uma variação de 4%, dando um preço médio de 266 mil aproximadamente. O Creta, que estamos em sexto lugar, que é o Hyundai Creta Attitude 1.6 2019, também ficou com aproximadamente aí uma variação pequena de 3%, vindo para 71.400. Os dois últimos carros, são 8 carros que nós estamos apresentando hoje, que teve maior queda, o BMW X4 Drive 30i Sport 2020, uma variação de 3%, um total aí de 364.700 aproximadamente. Um carro nacional Cross da Volkswagen TSI automático 2020, uma variação também de 3%, dando total aí de R$ 83 mil. Eu aproveito, Fernando, se você me permitir, que eu quero lembrar que estamos falando de uma pesquisa com várias informações de preço no veículo, né? Essa pesquisa ela variou de 15% até 3%. É claro que caso você queira comprar um carro, trocar de carro, pegar um carro zero, um carro novo, você deve ir até a concessionária, né? Da marca escolhida, de preferência já sabendo o modelo, Fernando, que mais lhe agrada, né? Conversar bastante com o vendedor. Ele vai fornecer grandes dicas de modelos que você escolheu, ele vai te falar do conforto, da tecnologia embarcada no carro, muitas coisas. Não esquecendo que é muito importante de fazer um test drive, né? Para que você possa sentir o carro, de dirigibilidade, ver como é que você está diante do volante, ver se você está muito baixa, está muito alta, como é que você está se portando, o conforto. Tudo isso você vai perceber num test drive. E na hora de negociar o preço, aproveitar para pesquisar. Você vai falar de preço? Pesquisa. Já vai sabendo quanto custa o carro, procura esses sites oficiais, o valor do carro. Às vezes tem aqui no Espírito Santo, às vezes você encontra concessionários que não são do mesmo dono. Então você vai em uma, vai em outra, vai lá, pichincha, conversa. É um momento muito bom para o consumidor, porque as vendas de carro não estão muito boas.
Então, as concessionárias, Fernando, estão facilitando a compra do seu carro e também do carro zero e do seminovo, né, dando condições especiais. Algumas delas, inclusive, pagando as primeiras prestações. Então, na realidade, eu desejo que é uma boa compra, sucesso no carro zero e aproveitar para lembrar de fazer o seguro e fazer com o corretor, porque é mais seguro. Então, são dicas aí, Fernanda, para a pessoa poder comprar um carro e também saber quais os carros que tiveram mais queda nesse período de pandemia. Isso aí. Tenho perguntas aqui, ó. O Gerson, ele diz o seguinte: Ricardo, a pandemia causou também mudanças no clima mundial, fazendo com que em países da Europa houvesse a intensificação da produção de veículos menos poluentes. Ele está se referindo aqui aos carros elétricos, né? E aqui no Brasil, alguma mudança nesse sentido? Olha, o carro elétrico, é bem engraçado, o carro elétrico ele vinha com a força total. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, teve uma feira aqui no Brasil que eu estava conversando com os diretores e cheguei para ele falando até de preço, já vou falar da pergunta do Jeff, e eu perguntei para um dos diretores, falei, me diga quanto vai chegar esse carro no Brasil. Ele falou, a gente vai começar com 170, 180, e ainda eles usam um termo bem brasileiro. Se colar, a gente permanece com esse preço, senão a gente vai baixar. Então é mais ou menos isso. O que acontece? Ele vinha com a condição, mas houve a pandemia, deu uma parada e travou tudo. O dólar subiu muito, esse carro se tornou inviável. Então, é claro que tem algumas pessoas que querem esse carro. Então, ele vai lá, nós temos aí algumas montadoras, que nós temos 3, 4 montadoras que já estão oferecendo esse carro elétrico. Você vai fazer um pedido e vai conseguir comprar esse carro. Mas você acaba tendo um pouco de problema porque nós não temos os eletropostos para você poder fazer aí a recarga. Então, acaba sendo um problema por enquanto. Mas eu acredito que pós a pandemia, a força vai ser total, eles vão vir, é claro que o preço do dólar tem que baixar um pouco para esse preço do carro, Fernanda, ficar um pouco mais, assim, mais viável para a compra do consumidor desse veículo. Olha, eu tenho 2 perguntinhas ainda do quadro da semana passada, quando a gente falava de coisas que a gente não precisa de acolher, né, quando o frentista nos oferece um serviço num posto de gasolina. Nós falamos daquele líquidozinho aditivo, eu até perguntei a cor, lembra? Lembro. E ela falou que é rosa. A Dinaíra é uma ouvinte nossa, tá? Ela disse que esse aditivo rosa que foi colocado no veículo dela estourou os canos por dentro. Me explica isso. Dinaí, o que pode ter acontecido? É bem complicado dizer por que estourou. Às vezes o carro estava um pouco mais antigo, os canos já não estavam muito bons, e aí você botou esse aditivo, que talvez não pudesse ser da especificação certa, e ele acabou danificando, ou já não estava mais 100%. A gente não sabe. Mas o ideal é tomar muito cuidado com esse tipo de manutenção. São manutenções que precisam ser feitas com carro frio, não dá para fazer com carro quente, você acabando misturando esse tipo de aditivo. Às vezes tem carro, Fernando, que nunca colocou aditivo nenhum. Aí a pessoa vai lá, só botava água. Lá um dia ele resolve botar um aditivo. Claro, ele vai limpar tudo. Então ele vai acabar, até as borrachas que já não estavam acostumadas com esse aditivo, vai poder sofrer algum problema e vazar. Isso é possível, desde quando as borrachas também estejam com problema. Isso aí já não é culpa do posto e nem do frentista. Então é necessário que faça uma análise numa oficina de confiança para que você possa fazer o seu serviço bem feito. Por fim, o Lázaro, ele disse que usa detergente de cozinha para limpar o para-brisa. Pode? Pode sim, Lázaro, não tem problema nenhum. Esse detergente é um detergente neutro, pode ser, também o posto vende, eu falei que pode ser colocado isso no posto, não vai trazer problema nenhum, é um produto pequeno, é um frasco pequeno, que eles colocam ali no reservatório do limpador de para-brisa, e com o carro em movimento ele já vai chacoalhando e depois para limpar o vidro, isso é muito bom. Ele, além de limpar o vidro bem, ele também faz com que as palhetas não se gastem de maneira rápida, porque não vai sofrer menos atrito. Então vale a pena e é um produto muito barato. Não deixe de colocar. Mas caso você queira colocar também o detergente, de preferência o neutro, você pode colocar também. Pouco, não coloque muito. Senão vai ensaboar, né? Coloque pouco. Obrigada, viu, Ricardo? Ok, Fernanda. Muito obrigado e até semana que vem.